nosso organismo. Então, a gente tem essa resposta, ela pode ser primária e secundária. Então, quando o mecanismo da resposta inespecífica não são suficientes para deter a infecção, a resposta específica será desencadeada. E, inicialmente, vai haver um período indutivo, né? A fase que corresponde à procura de linfócitos específicos. Durante o período indutivo, não haverá produção de anticorpos específicos. Foi exatamente isso que eu acabei de explicar. Então, a gente começa a procurar uma resposta, né? Que é onde a gente fica doente, para conseguir produzir esses anticorpos específicos, tá? Então, esse início de invasão do vírus, da bactéria, até o corpo reagir, ele chama período indutivo. Então, ele não produz o anticorpo específico. Então, a primeira classe de hemoglobina a ser produzida é o IgM, que é essa primeira parte de estar procurando, ele manda anticorpos. E quando ele já manda quando ele começa a reconhecer, então ele manda o IgG, que é a resposta primária. Então o corpo achou essa imunoglobina. Então o IgG ele fica presente no nosso corpo, na maioria das vezes, para o resto da vida. As imunoglobinas específicas contra esse antígeno serão produzidas todas as vezes que o organismo entrar em contato com esse agente etiológico. Então, é a resposta secundária. Então, assim, numa segunda vez aconteceu uma infecção, uma invasão, o corpo já tem essa resposta, ela é secundária. Então, ela é mais rápida, uma vez que não é período indutivo. Que eles não vai ficar procurando, ele já sabe quem é. Pois a resposta primária ocorreu a estimulação dos linfócitos T de memória. Então, ela cria-se uma memória. Isso tudo que falei é com termos mais técnicos, mas é exatamente igual ao que estava naquele videozinho ilustrativo, tá? Bem simples, gente, a gente conseguir entender e pensar isso. Então, quando a gente vê um exame que tem o IgG e IgM, a gente já sabe como é que ele funciona. Então, a gente tem dois tipos de imunização, a ativa e a passiva. Na ativa, a proteção produzida pelo sistema imune da própria pessoa geralmente é permanente. O próprio organismo reage e produz anticorpos. Significa que o organismo está funcionando perfeitamente. Então, se você não tem um problema de imunidade baixa, nosso corpo vai produzir essa resposta. Produz uma imunidade e memória imunológica semelhante à infecção natural, mas sem os riscos da doença. Na imunização passiva, a proteção é transferida de uma pessoa para outra, ou seja, de um organismo para outro. A proteção é temporária por um tempo determinado. Exemplo ali, a mãe, o que ela já passa para o filho, a mãe quando ela é imunizada na gestação, ela passa tudo isso para o filho. Então, o que influencia nessa resposta imune, né, gente? Idade, gestação, amamentação, reações anafiláticas, pacientes imunodeprimidos e uso de antitérmicos profiláticos. Isso tudo eu acho que vocês já sabem, né? Todo mundo está escutando bastante sobre isso. O que mais que influencia, né? A via de administração. Então, o uso de vias de administração, elas são diferentes, se elas forem diferentes do preconizado, pode interferir na resposta imune. A dose do esquema de vacina, tá? Então, de um modo geral, as vacinas inativas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção. Já as vacinas que têm o vírus atenuado, o vírus ele está enfraquecido, ela necessita apenas de uma dose para uma adequada proteção. E os adjuvantes são substâncias que apresentam na composição de algumas vacinas e que elas aumentam essa resposta imune dos produtos que contêm no micro-organismo inativos ou seus componentes. Tá? Então, são fatores relacionados à vacina. Então, a vacina ela permite a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante
custo efetiva, que é aquilo que eu falei, gente. É custoso? É, mas o custo-benefício dela é muito maior perto do estrago que a gente está vendo aí que ocorre quando se perde o controle, porque os vírus eles são muito fáceis de transmitir, eles são transmitidos com muita facilidade. Então o descontrole é muito fácil, né? Eu acho que eu não preciso nem estar explicando para vocês tudo isso, que vocês já estão tendo noção. Então, a administração do imunobiológico confere imunização ativa ou passiva ao indivíduo. E para que esse processo dê em sua plenitude e com segurança, as atividades de imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes, durante e após a administração dos imunobiológicos, que é o que eu falei. Existem vários protocolos, o pessoal que trabalha com vacina, eles têm muita capacitação, eles têm que cuidar com a temperatura, têm que cuidar com armazenamento, com lote. Nós vamos explanar mais isso aqui, eu vou dar uma pincelada, né? Então, a questão da organização da sala, e numa próxima aula nós vamos mais a fundo em transporte e o mundo, o universo dentro dessas vacinas. Então, a sala é um local destinado à administração dos imunobiológicos e é importante que todos os procedimentos desenvolvidos garantam a máxima segurança, prevenindo infecção nas crianças e nos adultos. Então, assim, a sala de vacina é só para vacina. Ela tem que estar higienizada, limpa, não pode guardar nada lá que não seja vacina e todos os protocolos relacionados à vacina. O funcionário que trabalha lá é só da vacina, ele não sai para ficar fazendo curativo, para ficar atendendo ao balcão, ele fica só lá. Então, antes de dar o início, eles têm toda uma rotina, né? E isso tem que ser seguido. Então, o que tem que fazer? Tem que verificar se a sala está limpa, em ordem, ver a temperatura do refrigerador, do mapa diário, ela tem que anotar, ver se as vacinas que estão na geladeira, a geladeira não pode ficar pode ficar abrindo e fechando ela o tempo inteiro. Então ela tira o que ela vai usar no dia, ela põe numa caixa térmica com gelo, com um termômetro também que também vai ser anotada a temperatura. O que ela usar naquele dia, no final do dia, ela vai ter que ver se as vacinas podem ser usadas no outro dia ou não, se tem que ser desprezadas. Então, toda essa rotina tem que ser feita diariamente, tem que ser anotado no mapas, né? Isso é enviado, ela manda por sistema e isso tudo é acompanhado. Certo, gente? Então, assim, ela é uma área semicrítica e deve ser destinada exclusivamente para a administração dos imunobiológicos. Então, é isso, tá? De hoje. Espero que tenha ficado boa a aula, espero que o áudio tenha ficado bom. Vou testar aqui, se foi é porque deu certo. E espero que logo tudo volte à sua normalidade, dentro daquilo que seja seguro, né? Todo mundo precisa de trabalhar, ter dinheiro, mas a gente precisa ter saúde. Então, continue se cuidando, tomando as medidas preventivas de higienização da mão, ao entrar em casa, tirar calçado, passar água sanitária no chão, nas maçanetas, enfim. Vamos tentar se cuidar para que esse vírus ele possa contaminar a gente de maneira gradativa, para que o sistema de saúde possa atender a todos. Então, a preocupação hoje é essa. É a gente prevenir para que depois nós, um tendo contato com o outro, vamos começar a criar essa imunidade, vamos aceitar melhor esse vírus e ele não vai ser tão grave. Até porque quando a gente está com uma imunidade boa, ele não consegue nos atacar. Mas vamos dar tempo para o sistema se organizar. E logo mais já estaremos de volta em aula. Espero ver todos vocês aí, que eu acho que deve ter gente que deve estar cansado já de ficar em casa. E é isso, pessoal. Até mais. Bom estudo para vocês.